Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa para reverter. Excepcionalmente hoje, no sábado, porque ontem meu Instagram estava muito instável, então mudamos a live de sexta para hoje. Semana que vem não temos live nem na quarta-feira, nem na sexta-feira. Semana que vem vai acontecer a Semana da Glicemia Normal. Então, se você ainda não está inscrito no evento, onde eu vou te mostrar o caminho para reverter o pré-diabetes, comendo o que você gosta, sem precisar tomar remédio. A hora que acabar essa live, você vai no link da minha bio e faça a sua inscrição. Você vai colocar lá na página de inscrição seu nome, seu e-mail, e você vai receber no seu e-mail o link das aulas e também o link para entrar no grupo do WhatsApp, onde você também vai ser avisado e avisada das aulas, né, e qual novidade mais tiver. O evento Semana da Glicemia Normal é um evento 100% online, 100% gratuito. É para quem deseja prevenir, mesmo que não esteja com a glicemia alterada ainda, mas tem histórico na família. É também para quem já está com o açúcar do sangue alterado e é também para quem está no comecinho de diabetes, que não é dependente de insulina, para conseguir normalizar e manter os exames da glicemia normais, tá? Então hoje o programa Pra Reverter é um programa onde eu falo sobre os obstáculos, as oportunidades que você tem para conseguir normalizar os seus exames de sangue de glicemia, né? Baixar e manter a glicemia normal, reverter o pré-diabetes. E eu vou dar uma aula aqui para você. Hoje o tema da aula é o que causa o pré-diabetes. E na aula de hoje eu quero desmistificar algumas causas, algumas coisas que você pode acreditar, talvez esteja acreditando que é o que causa o diabetes, e por acreditar nisso, acaba cuidando da forma errada. Porque quando a gente descobre a causa real de um problema, fica muito mais fácil você resolver esse problema. Só que, em contrapartida, se você acha que a causa é uma que não é a real, você pode piorar, inclusive, o problema, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Compartilhe essa live, manda esse aviãozinho aqui, ó, para as pessoas que você conhece, que sabe que tá com açúcar do sangue alterado, que tem dificuldades com essa questão dos carboidratos, de comer açúcar, que tem histórico na família, né? Manda para essa pessoa que você pode ajudá-la muito, tá? Me ajuda a multiplicar aí esse conhecimento. Bom, já falei aqui porque que é importante, né? Você saber a causa do problema, é para que você consiga resolver esse problema com mais facilidade. Mas vamos lá, o que não é a verdadeira causa do diabetes, do pré-diabetes e do diabetes? E uma coisa que as pessoas acreditam que é o consumo de carboidrato. As pessoas acham que o carboidrato é o vilão da história. As pessoas acham que por gostar de carboidratos, por gostar de doces, a pessoa ela vai desenvolver diabetes. Por comer carboidratos todos os dias, ela vai desenvolver diabetes. E pasme, não é isso. Quando você acredita que o carboidrato é o causador do diabetes, você acaba se entregando às dietas, aos protocolos com corte de carboidratos. Então você chega para o médico, um nutricionista e fala, né, e mostra seus exames, o médico vai falar, você está com a glicemia alterada, qual que é o padrão? Diminua ou corte os carboidratos, pare de comer doce. Ou às vezes o médico ou o nutricionista nem fala dessa forma, mas como ele não explica o contexto, como ele não dá um aprofundamento ali na consulta, ele nem tem tempo disso, né? Tempo é dinheiro. Como ele não tem tempo disso, você sai de lá com a palavra carboidrato, 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 doce, preciso cortar o doce, preciso cortar o carboidrato. E você cai nessa armadilha e vai para o seu dia a dia tentando cortar carboidratos. Você acorda pensando, ai meu Deus, não posso comer pão. Você vai para o seu almoço, ai não posso comer a sobremesa. Chega agora junho, que tem festa junina, né? Ai, não posso comer nada. Você recebe um convite para ir numa pizzaria, numa casa de massas. Você acha que você não pode ir, porque você não pode comer o carboidrato.
Então, começa a gerar um sentimento de medo e de culpa em volta do carboidrato por você achar que é o carboidrato que causa o pré-diabetes ou o diabetes. E não é. E você vai entender já já por que não é o carboidrato. E já saiba que se você começar a tirar da sua cabeça essa crença de que é o carboidrato que causa o diabetes, isso já vai te fazer muito bem, tá? E não é porque você vai voltar a comer como uma doida, como um doido, o carboidrato, porque isso não acontece. Bom, as pessoas acham também, uma outra causa que as pessoas acham e não é a falta de academia. As pessoas acreditam que elas desenvolvem diabetes porque elas não vão na academia, porque não tem um treino específico e com as quantidades de séries e repetições certinhas para fazer, porque não tem o hábito, né, de ter o exercício programado ao longo da semana. E isso gera muita culpa e muita frustração. Isso gera, inclusive, sedentarismo, porque você acha que está fazendo tudo errado. E acaba gerando uma autocobrança, um sentimento de culpa com relação à atividade física que cria até uma aversão à atividade física. Se torna ainda mais sedentário. Ou pior, por acreditar que você precisa de um treino pesado e ir na academia, você acaba indo e se machucando. Acaba fazendo exercícios demais, de forma errada, sem cuidar da postura, por se apegar àquele... muita questão técnica do exercício. Em séries, em repetições, em tempo. Muita gente me pergunta, de quanto tempo de atividade física, quanto tempo de academia? Acha que tem que ficar 1 hora na academia para fazer efeito. E isso não é verdade. Aí eu já vou falar o que realmente funciona quando a gente pensa em atividade física, em exercício físico. Um outro ponto que as pessoas acreditam que é a causa de diabetes e que não é o sobrepeso. Gi, como assim? Está até lá, né, nos órgãos, fala, você tem que emagrecer para reverter o pré-diabetes. Mas as pessoas confundem o emagrecer com perder peso. Porque a gente sabe hoje, por estudos sérios, estudos randomizados, né, estudos extensos, que... Deixa eu beber um pouquinho de água. Que o fator peso, ele não é determinante para o desenvolvimento do diabetes ou a reversão do pré-diabetes. Sabe por quê? Porque a pessoa ela pode estar com sobrepeso e o seu sistema funcionar bem. Porque ela tem massa muscular, apesar do sobrepeso. Porque ela come de forma adequada, apesar do sobrepeso. Porque ela tem bons hábitos, apesar do sobrepeso. E o que a gente encontra, na verdade, são pessoas com baixo peso e problemas com açúcar no sangue. É muito comum encontrar. Eu não sei qual é a porcentagem disso, né? Mas, até porque a gente não tem um número certo de pré-diabéticos, porque é uma doença silenciosa. E as pessoas olham, de repente, uma pessoa com sobrepeso, de repente você está acima do peso, e você acha que por conta disso, você está afadado a desenvolver o diabetes. Só que, quando você pensa isso, você acaba caindo também na armadilha das dietas. Que você passa, tá, então se eu estou com sobrepeso e isso é um problema para desenvolver o diabetes, eu vou emagrecer. Só que as pessoas, elas tentam emagrecer de um jeito errado, fazendo dietas restritivas,
Bom, e se eu tenho ainda a chance de desenvolver diabetes, eu vou cortar carboidratos, eu vou para academia. E aí você cai no risco de perder massa muscular ao invés de emagrecer. Você cai no risco de se machucar na academia, porque é muito comum não dar atenção às condições do indivíduo para se prescrever um treino, prescreve o mesmo treino para todo mundo, da mesma forma, e eu vejo uns absurdos na academia. E ainda aquele sentimento de culpa com relação ao seu corpo, às coisas que você faz, ao carboidrato que você come, ao treino que não funciona. E você fica apegado ou apegada à balança, a perder peso. Só que isso não é o mais importante. O mais importante é o emagrecer. E muitas vezes a pessoa que está na faixa de peso ideal ou até abaixo do peso, ela está gorda. Como assim, Gi? São os falsos magros. Quando a gente vai fazer um exame de bioimpedância, um exame de porcentagem de massa magra e de massa gorda, às vezes a pessoa que está dentro do peso considerado ideal ou até abaixo do peso, ela está mais gorda do que uma pessoa que está acima do peso, com sobrepeso, acima do peso ideal, acima do peso desejado, acima do peso estabelecido como um padrão ideal. E essa pessoa que está dentro da faixa de peso ou abaixo do peso, que acredita que a causa do pré-diabetes ou do diabetes é o carboidrato, o que ela faz? Ela corta o carboidrato. O que acontece? Ela perde mais massa magra. Ela perde mais peso. E isso afeta a autoestima. Isso afeta a forma como ela se relaciona com a comida. A comida ela passa a ser um assunto espinhoso. A pessoa passa a ter medo da comida. E isso só piora o quadro. Eu falei no início da live, quando a gente imagina que a causa é aquela, né, que não é a causa verdadeira, e cuida daquilo especificamente, o quadro do pré-diabetes, do diabetes, piora. Cortar carboidrato, focar em perder peso e também ir para academia. Esse sentimento, eu preciso ir para academia, eu preciso ir para academia, se eu não for para academia não vai funcionar. E isso são falsas crenças que a gente tem a respeito das causas do diabetes. E tem uma outra causa que as pessoas acreditam também, que é o corpo falho. Aí o meu corpo, ele é falho. Eu nasci com uma falha no meu corpo, né? A questão genética entra aí, que não adianta o que eu faço, eu não consigo. E isso faz com que a pessoa até acredite que não tem solução. E o nosso corpo, ele não é falho. A nossa natureza, ela é perfeita. A nossa natureza, ela é capaz de lidar com o açúcar de uma forma saudável, fazendo com que o açúcar ele não fique acumulado no sangue. E muitas vezes, por acreditar que é uma falha no seu corpo e você acreditar que não tem solução, você acaba desistindo de fazer as coisas que realmente precisam ser feitas e que muitas vezes você nem sabe, né? Tipo, eu nem sei o que fazer. Chega no médico, o médico fala assim, toma um remédio, né? Porque ele acredita que você não vai conseguir mesmo mudar o que precisa ser mudado. Ou você vai no nutricionista. E aí, por acreditar que o problema é carboidrato, que o problema é a falta de academia, que o problema é a obesidade, você recebe um cardápio de dieta. E aí você vai no personal trainer, na academia, com o professor de educação física. E ele te dá um treino com 8 exercícios, 3 séries de 15. E aí você não consegue aplicar isso na sua vida, você não consegue deixar aquilo na sua rotina de uma forma leve, de uma forma satisfatória, você acaba
perdendo massa magra, ou seja, engordando, e você passa a acreditar que é uma falha do seu corpo, que o seu sistema é falho. E aí você desiste. E aí você caminha para o diabetes a passos largos. Mas, Gi, não tem aquelas condições que realmente levam a pessoa ao diabetes? E sim, a gente tem o que a gente chama de fatores de risco. Só que os fatores de risco, eles não são isolados. Então, por exemplo, a gente tem o fator de risco genética. Sim, se os meus pais, um dos meus pais teve diabetes, os meus avós, os meus bisavós, os meus irmãos, as chances de eu ter diabetes são maiores. Só que os fatores de risco, eles não atuam de forma isolada. Se eu tenho um fator genético associado forte na minha família, eu tenho também outros fatores de risco que, se eles estiverem presentes na minha rotina, na minha vida, a genética acaba pesando também. Só que se eu só tiver a genética como fator de risco e o resto dos meus hábitos, os outros fatores não estiverem presentes, a genética ela fica pequenininha. Então, quais são os outros fatores de risco? Álcool, o fumo, o estresse, a ansiedade, a alimentação desequilibrada, o sedentarismo. Então, esses são fatores de risco. Falta de movimento, né? O sedentarismo é falta de atividade física, falta de movimento do corpo. E eu não estou falando falta de academia, é falta de movimento. Então, se você tem o fator genético, que a gente não pode mudar. E isso que eu vou falar agora é maravilhoso. Se você tem o fator genético, você tem para um fator que você não pode mudar, 5 ou 6 outros fatores que estão na sua mão, que você pode controlar, que você pode mudar, que você pode fazer diferente, que é o estresse, a ansiedade, o sono, o descanso, o fumo, a bebida alcoólica, o sedentarismo e a alimentação desequilibrada. Esses fatores de risco estão na sua mão, você pode controlar. E de repente você pode dizer assim: Gi, eu sou muito ansiosa, eu não consigo controlar. A ansiedade não tem como a gente tirar da nossa vida. A ansiedade, ela faz parte do nosso sistema protetor. A ansiedade, ela faz parte do nosso corpo, da nossa natureza. O problema é que a forma como a gente vive, né, esses hábitos todos que aumentam esses fatores de risco, fazem com que você esteja mais ansioso ou menos ansiosa. Mas não quer dizer que você não consegue controlar. E da mesma forma, a questão do estresse, eu sou muito estressada, sou muito nervosa. Você não é muito estressado ou muito estressada. Você não é muito ansiosa ou muito ansioso. Você está. Da mesma forma, o pré-diabetes ou diabetes, você não é diabético ou diabética. Você não é pré-diabética ou pré-diabético. Você está no pré-diabetes. Você está diabético. E isso te dá o poder de não estar mais quando você muda o que realmente precisa ser mudado. E para você saber o que precisa ser mudado, você precisa saber as reais causas do pré-diabetes e do diabetes. Então, entenda, a gente tem os fatores de risco, genética, fumo, bebida alcoólica, falta de movimento, estresse e ansiedade.
O único que você não pode mudar é a genética. Todos os outros, e agora preste atenção no que eu vou falar, que isso é super importante. Todos os outros fatores de risco que eu falei, eles são uma consequência. Você não vai falar assim, eu vou ficar menos ansiosa, eu vou ficar menos estressado. Eu vou agora ser uma pessoa super fitness. Vou mudar da água para o vinho, do sedentarismo. Não. Eu vou agora parar de fumar. Agora. Eu vou parar de beber bebida alcoólica, cortar a bebida alcoólica. A maioria das pessoas tenta ir por esse caminho, direto, agressivo, uma mudança brusca. Só que a gente acaba não olhando para o que faz com que a pessoa fume, o que faz com que a pessoa beba álcool de forma exagerada, o que faz com que a pessoa tenha uma alimentação desequilibrada, o que faz com que uma pessoa não se movimente, não faça atividade física no dia a dia, o que faz com que a pessoa sinta-se estressada e ansiosa todos os dias. Isso daqui é um reflexo dos hábitos da vida da pessoa e do que realmente causa o pré-diabetes ou diabetes. Então a gente precisa começar a ter uma visão mais sistêmica de tudo, uma visão mais integral e começar a agir na raiz do problema do pré-diabetes, do diabetes. Então pensa aqui comigo, que são coisas que a gente não dá atenção, que são coisas que normalmente está fora do radar nosso e que por conta disso você não consegue mudar, não consegue reverter. Você fica ainda lá tentando cortar o carboidrato, você fica ainda tentando se disciplinar para ir na academia, você fica tentando remédios para resolver essa falha no seu corpo. E as verdadeiras causas do problema não são resolvidas, ficam lá, aumentando, te levando cada vez mais para o pré-diabetes e para o diabetes. E aí a gente pode falar dessas causas reais, que a gente não dá conta, que a gente não observa, que a gente não resolve. E uma delas é a insatisfação. Por que a pessoa fuma? Por que a pessoa come demais? A criança come demais? Por que a pessoa bebe demais? Por que a pessoa não vai para a academia? Por que a pessoa está ansiosa e estressada? E quando a gente olha verdadeiramente com coragem para a nossa vida, a gente começa a identificar que existe ali insatisfação. Às vezes a insatisfação ela surge até do próprio tratamento do pré-diabetes. Às vezes a pessoa ela vem num piloto automático, né, cumprindo aí, que a gente fala de... não é protocolos, mas às vezes a pessoa ela vem numa rotina, no piloto automático, sem olhar para o que ela está comendo, sem olhar, né, para o quanto ela fica sentada, sem olhar para o quanto de sono ela tem no dia a dia. E aí o diabetes desregula, e aí ela vai no nutricionista, pega uma dieta, não consegue seguir, gera o quê? Insatisfação. E ela não cuidou de uma outra causa real, que é o quê? A distração, a falta de atenção. Então a gente tem a insatisfação, que é uma causa real do pré-diabetes. A gente tem a falta de atenção. No dia a dia, o piloto automático é um vilão para o desenvolvimento do pré-diabetes, do diabetes.
Então a pessoa ela não sabe o quanto que ela dorme direito. A pessoa ela não sabe o que ela põe no prato. Ela faz tudo no piloto automático. E quando põe no prato, já põe com um sentimento de culpa, tipo, ai, não devia estar pondo isso no meu prato. E aí, né, cai nesse círculo vicioso de insatisfação, falta de atenção, insatisfação, falta de atenção. E isso desarmoniza, desequilibra o seu sistema. E aí o pâncreas não funciona, ou ele tem que trabalhar demais para lidar com esse excesso de açúcar que acontece por essa desarmonia do sistema. Então a pessoa ela come demais, ela faz aquele prato amarelo, né? Por pura falta de atenção de que aquele prato deveria ser diferente. E essa falta de atenção, você vai perceber que todas essas causas reais, uma coisa intensifica a outra, elas estão interligadas. Então, a falta de atenção, a insatisfação, falta de atenção, provoca ainda mais distração. E essa distração não permite que ela se atente aos sinais do corpo. Quais sinais do corpo, Gi? Os sinais de saciedade, os sinais de fome, os sinais de cansaço, os sinais de esse é o melhor momento do meu dia para eu me movimentar, os sinais de ansiedade, coração acelerado, o que eu preciso fazer. A gente passa por cima, só, igual um trator. A gente não presta atenção nos sinais do corpo. E quando você não presta atenção nos sinais do corpo, quando você não cuida disso, o seu sistema ele vai ficando cada vez mais bagunçado, cada vez mais sobrecarregado. E essa sobrecarga no sistema é que faz com que o açúcar do sangue suba. Por que que sobe? Porque se você não respeita o seu corpo, se você não respeita os sinais do seu corpo, se você não respeita a sua natureza, o seu corpo ele entra num modo de defesa. E esse modo de defesa, ele vai, mesmo que você não coma carboidrato, ele vai fazer com que o seu corpo produza açúcar, principalmente se você não estiver comendo carboidrato. E ele vai jogar esse açúcar no sangue como uma forma de defesa, para preparar o seu corpo para se defender. Só que esse sistema todo, ele foi programado lá há milhões de anos atrás, desde que o ser humano é ser humano. E esse sistema de defesa, ele foi criado para quê? Para o ser humano fugir, correr, saltar, subir em árvore. E a gente faz isso hoje? Não, a gente não faz. Só que esse sistema, ele funciona igualzinho funcionava nos nossos ancestrais. Então ele vai pegar, vai produzir o açúcar, vai jogar na sua corrente sanguínea, só que você não vai fugir, você não vai correr, você não vai saltar, você não vai pular, subir em árvore. E o que acontece com esse açúcar? Ele não pode ficar sobrando no seu sangue. O que o seu corpo vai fazer? Vai disparar sinais para o sistema nervoso central aferente, né? Que manda os sinais. Ele vai mandar o sinal para os seus órgãos trabalharem mais. Qual órgão que vai trabalhar mais para tirar esse excesso de açúcar no sangue? O pâncreas. E isso repetidamente por muitos anos vai cansando o coitadinho do pâncreas. Porque o sinal não muda. Toda vez que o seu corpo ele se sentir ameaçado, ele se sentir em perigo, e isso a gente também pode considerar o cansaço, a ansiedade, a falta de comida, a falta de carboidrato, tudo isso coloca o seu corpo nesse modo de defesa. E esse modo de defesa vai jogar açúcar no sangue e o seu pâncreas vai ter que trabalhar mais para remover esse açúcar do sangue. Outro dia eu estava vendo um estudo muito interessante
com muitos participantes, eu não lembro ao certo o número, com bancários. A prevalência de diabetes em bancários. Gente, bancário é estressado? Bancário é ansioso? Meta para cumprir? Pessoas, né? Você está lidando com o dinheiro das pessoas. Então, cliente, né? Reclamando, estresse alto, ansiedade alta. Mais açúcar no sangue, mais o pâncreas trabalha, mais cedo ele vai cansar. Então a pessoa chega lá nos 45, 50 anos, pré-diabetes, diabetes. A pessoa cai nessa faixa do pré-diabetes e do diabetes. E a nossa mente, a gente pensa assim, o estresse e a ansiedade como causa. Mas, na verdade, o estresse e a ansiedade é uma consequência disso que eu falei, da insatisfação, da falta de atenção, com os sinais do corpo. E a nossa mente, ela está muito ligada onde? No externo. O que as pessoas querem que eu faça? O que a nutricionista quer que eu faça? O que o médico quer que eu faça? O que o profissional de educação física quer que eu faça? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir colocar isso na minha rotina? Ou já passou por isso e fala, eu não consigo. E aí você acaba acreditando o quê? Lá naquela causa inicial que eu falei, que é uma falha do seu corpo, que é uma falha do seu sistema. E na verdade a falha está no externo. A falha está na informação que chega para você. Você acaba acreditando que o problema é você e não é. O problema é a forma como as pessoas ensinaram você que tem que fazer para reverter o pré-diabetes e o diabetes. E no final das contas, o que acontece? Uma outra causa verdadeira para o pré-diabetes e o diabetes. A falta de descanso. A falta de relaxamento. As pessoas não podem relaxar. É ruim demais. As pessoas sentem culpa por relaxar. Não é verdade? Fala aqui pra mim. Quem sente culpa por deitar no meio do dia e colocar a perna pra cima pra descansar? Quem sente culpa de trabalhar menos que 8, 6 horas por dia? Quem sente culpa, e eu não tô falando que isso é possível para todo mundo. Eu estou falando que as pessoas não se permitem e também não podem, né? Além de não permitir, o nosso sistema hoje ele é cruel demais. Está sendo cruel demais, cruel com as pessoas, cruel com as famílias, cruel com as mulheres. Porque a gente tem que trabalhar cada vez mais para ter mais. E esse sentimento de culpa, de medo do julgamento, vai fazendo com que a gente descanse menos, com que a gente não relaxe. As pessoas têm medo de parar para relaxar. O que será que vão pensar de mim? E essa falta de descanso adequado, essa falta de relaxamento, faz com que o açúcar no sangue se mantenha elevado. É instantâneo. Se aparecer um pitbull aqui na porta da minha sala, rosnando, arregaçando os dentes, meu coração vai acelerar. Vai me dar um nó na garganta. É o meu corpo se preparando para quê? Para fugir. O mecanismo de proteção do meu corpo. O que ele vai fazer? Vai jogar açúcar no sangue. Se eu medir minha glicemia nesse momento em que aparece um pitbull na minha sala, esse açúcar do sangue vai dar alto. Vai subir. Só que as pessoas estão constantemente nesse estado. Constantemente cansadas, estressadas, ansiosas, preocupadas.
E às vezes é preocupada com o quê? Com a dieta bendita, com aquele cardápio que não consegue seguir. Preocupada com o treino da academia que não cumpriu. Com medo, às vezes, de voltar na academia, porque faltou 2 dias. Ela vai levar bronca do professor de educação física, vai levar bronca do médico, vai levar bronca do nutricionista. E ninguém quer se sentir assim, né? O que a gente faz? A gente foge. A gente para. A gente para de se cuidar. Mas existe um jeito certo, né? De harmonizar esse sistema. De fazer com que o seu corpo remova o açúcar do sangue de forma adequada. Existe uma maneira equilibrada de você se alimentar que não dá picos de açúcar no sangue. E pasmem, não é cortando carboidrato. Você pode continuar comendo pão francês todos os dias se você quiser. Você pode tomar sorvete depois do almoço todos os dias se você quiser. Mas para isso, a gente precisa fazer de uma forma que harmonize o sistema. Que o seu sistema, que o seu corpo não fique o tempo todo ativando esse mecanismo de defesa. De uma forma que o seu corpo não fique o tempo todo se sentindo em perigo. E as pessoas, elas estão se sentindo, né, cada vez mais culpadas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais estressadas. Mas existe uma causa raiz disso. E você se preocupar com a causa errada vai piorar isso. Se você ficar achando que o problema é uma falha no seu corpo, se você continuar achando que o problema é o pão, é a massa, é o doce, se você continuar achando que o problema é a falta de academia, e se você continuar achando que o problema é sobrepeso, você vai continuar errando no seu tratamento. Você vai continuar errando na prevenção. Tem pessoas que há anos, há muitos anos já tem a preocupação, porque na família tem diabéticos, então fala, há anos eu me cuido. Há anos eu como só integral. Há anos eu faço caminhada todos os dias. Há anos eu vou para academia. Poxa, e eu fui fazer meu teste de glicemia e deu alterado. Porque você está há anos cuidando da causa errada, tentando cortar o carboidrato, tentando ir para academia, tentando perder peso. E aí, de repente, você já até perdeu mais peso do que devia. E aí você vai fazer o exame de sangue, glicemia alterada. Poxa vida. E isso acontece muito, demais. Na verdade, como muita gente que me segue aqui tem mais de 40, 50 anos, há anos está tentando, ou há anos está se cuidando. Eu entendo a intenção, né? Com a intenção de se cuidar, mas fazendo do jeito errado. E aí vai fazer exame de sangue e está com o açúcar do sangue alterado. Então, gente, é importantíssimo que vocês deixem essas crenças de lado, de que o açúcar é um vilão, de que o seu sistema que é falho, de que você devia ir para academia, que se não for para academia não vai resolver. Acreditar nisso só te leva cada vez mais perto do diabetes e do pré-diabetes. Te mantém no pré-diabetes. Tá? E o jeito certo é a gente harmonizar o nosso corpo, harmonizar o nosso sistema, criar as condições para que haja esse equilíbrio no seu corpo, nem para um lado demais, não é a pessoa não fazer nada, mas também não é a pessoa que acha que tem que fazer tudo e tudo perfeito, tudo certinho. Existe um caminho do meio que a gente tem que seguir para que o seu corpo não fique o tempo todo ativando esse mecanismo de defesa. E só de você se desapegar desses
dessas estratégias que ficam tentando cortar carboidrato, levar você para academia e fazer você perder peso, ou tomar remédio por acreditar que é uma falha no seu corpo, se você se desapegar disso, sabe o que vai acontecer? Já vai diminuir a sua ansiedade e o seu estresse. E ao diminuir a sua ansiedade e o seu estresse, o seu corpo ele já começa, não basta isso, né? A gente tem que cuidar de mais coisas aí. Mas só de você reduzir um pouquinho essa autocobrança, o seu corpo ele já começa a entrar no modo mais harmônico, vamos dizer assim, mais equilibrado. Ele já não vai liberar mais tanto cortisol, ele já não vai mais liberar tanta adrenalina que faria o seu açúcar do sangue subir. Gi, isso basta? Óbvio que não. Você vai ter que sair do sedentarismo. Você vai ter que comer do jeito certo. E não tem nada a ver com cortar carboidrato. Você vai ter que cuidar do seu sono, da hidratação. E você vai ter que, principalmente, começar a ouvir o seu corpo. Os sinais que o seu corpo te dá. A nossa natureza é perfeita e eu não vou cansar de repetir isso para você. O problema é que ao longo dos anos a gente vai se desconectando dessa natureza. E a gente passa a viver de acordo com o que os outros falam que você tem que viver. A gente passa a querer comer o que os outros falam que você tem que comer. E aí gera o quê? Insatisfação. Né? A gente entra naquele ciclo vicioso das dietas. Eu chamo até de ciclo destrutivo das dietas. E esse ciclo destrutivo das dietas, sabe quem que alimenta? A indústria dietética. Quem faz parte da indústria dietética? A indústria alimentícia, né, que produz os alimentos diet, light. Alguns nutricionistas que praticam o nutricionismo, aquela prescrição de dietas baseada em nutrientes, sem levar em consideração a sua cultura, os seus gostos, as suas preferências, a sua rotina, o seu emocional. E aí não funciona, porque você não consegue colocar em prática. E aí tem, além da indústria dietética, junto com a indústria alimentícia, a gente tem também a indústria farmacêutica, que ela se mistura ali com a indústria dietética, porque você vai na farmácia, o que você encontra na farmácia? Produtos dietéticos, shakes, barras, enfim, relacionado à alimentação e também os remédios. Remédio para inibidores de apetite, remédios para ativar o seu pâncreas, remédio para melhorar o trabalho da insulina. Ora, é muito mais fácil. Isso é o que te vendem. É muito mais fácil você tomar um comprimido, é muito mais fácil você tomar um shake, é muito mais fácil. E aí nessa a gente vai o quê? Se desconectando cada vez mais da nossa natureza. E o seu corpo faz o quê? Reage. Reage bem? Não. Ele reage negativamente. Ele reage, poxa, se você está tomando um remédio para fazer a função do pâncreas, por que seu pâncreas vai melhorar? Você não tem estímulo para o seu pâncreas melhorar, muito pelo contrário. Você estimula a inatividade do seu pâncreas. E vai se tornando cada vez o quê? Mais dependente do remédio. Que é tudo que você não quer. Ou quer? Quem aqui quer ficar dependente de remédio? Quem aqui quer ficar dependente de um cardápio? Quanto mais cardápios você tenta seguir, mais você acha que os sinais do seu corpo estão errados. Quanto mais cardápios você tenta seguir,
mais você se desconecta da sua necessidade particular, que às vezes nem é de comida. Lembra que eu falei da insatisfação? A gente está tentando resolver insatisfações pessoais com comida. Será que as crianças não estão passando por isso? Eu acredito que sim. É muita cobrança em cima das nossas crianças hoje. É muita informação em cima das nossas crianças hoje. Elas estão cada vez mais se desconectando dos seus corpinhos, dos sinais do seu corpo. E a comida, gente, a comida, ela gera essa satisfação momentânea. A comida, ela dá esse prazer momentâneo. Só que você precisa cortar a comida? Não. A comida, o excesso de comida, o excesso de doce, o excesso de carboidrato, ele é uma consequência. Se você colocar o foco em cortar a comida, em cortar o carboidrato, em cortar o doce, não vai dar certo. Você vai causar um prejuízo nas crianças, você vai causar um prejuízo na sua vida. Porque o que está causando essa necessidade de mais doce, de mais carboidrato, ou de sedentarismo, é a insatisfação, é a falta de atenção, é a desconexão com os sinais do corpo, é a mente ligada no externo, é a falta de descanso. E o descanso físico e mental. Porque às vezes você descansa fisicamente, né? Às vezes você deita mais tempo. Às vezes você para no seu dia, mas e a cabeça? Como é que tá? Então, por isso, gente, eu quero convidar vocês para o evento da semana que vem. A gente vai falar sobre 2 princípios que regem o seu ciclo natural da glicemia normal. 2 princípios fundamentais que você consegue mudar aí na sua rotina, que fazem com que a gente melhore esses fatores reais. E esses 2 princípios eu vou falar na aula 2. Na aula 1 eu vou falar mais sobre os erros que as pessoas cometem. Na aula 2 eu vou falar sobre os princípios para você conseguir equilibrar, harmonizar o seu corpo, o seu sistema, para que o seu corpo volte a funcionar no ciclo natural da glicemia normal, né? Para que você, mesmo comendo carboidratos, mesmo sem tomar remédio, o seu sistema funcione redondinho e o seu açúcar no sangue se estabilize. E aí você fala, Gi, de repente você pode falar, né, Gi, por que não fala logo aqui nessa live, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente está conversando aqui. Olha, a gente já tá conversando há 50 minutos, gente, passa tão rápido. E por que você não fala logo, né? Às vezes eu boto um vídeo lá de 30 segundos e as pessoas comentam embaixo. Por que não falou logo como tem que fazer? Gente, vocês precisam acabar com esse imediatismo. Esse imediatismo está fazendo com que o açúcar de vocês, o sangue, suba. Porque vocês vão no nutricionista e espera que o nutricionista dê um cardápio que vai resolver o seu problema em uma semana. E você acha que o que eu falar num vídeo de 30 segundos vai resolver o seu problema. Se eu falar ali em 30 segundos, não vai. Vocês precisam acabar com esse imediatismo. E esse imediatismo está acabando com a saúde de vocês. Não dá mais para vocês serem imediatistas desse jeito. E eu vou falar uma outra coisa. Não demora tanto para você estabilizar o açúcar no sangue. Não demora tanto para você reequilibrar o seu corpo. Para algumas pessoas pode ser que seja em uma semana. Tem uma nutricionista que em uma semana, que estava com o açúcar do sangue alterado, fazendo tratamento de fertilidade, vocês vão ver ela falar no evento, e estava com o açúcar do sangue alterado. Só que ela é nutricionista, já tem um certo conhecimento, já tem bagagem. Em uma semana aplicando o método, os 2 princípios que eu vou ensinar semana que vem, ela conseguiu estabilizar, fez exame, levou para o endócrino
E ela fez até antes, né, o exame. Ela falou assim, eu queria ver se realmente funciona. Na verdade, ela não. Teve uma outra pessoa que queria ver se, como é que tava. Ela fez porque ela já ia fazer outros exames e aproveitou, fez o da glicemia de novo, mesmo antes do tempo que o médico solicitou. Mas como ela começou a seguir o método, né? Uma semana seguindo o método, ela foi e fez e deu resultado. Ela falou, poxa, é isso. E tem pessoas que, vocês vão ver lá no evento, que em um mês conseguiu parar de depender do remédio. Parou o remédio, seguiu o método e baixou. Não tô falando pra ninguém parar de tomar remédio aqui, eu nunca falo isso, hein, gente? Vocês não vão parar de tomar remédio sem falar com o médico. Mas enfim, ao seguir o método, você vai voltar no médico, a glicemia vai dar baixa e você precisa falar para ele que você quer parar de tomar o remédio. Porque senão ele não vai tirar. Entende? Vocês precisam, lembra? Ouvir a necessidade de vocês, só que também externalizar, né? Falar para o médico, falar, doutor, eu quero parar de tomar remédio. Eu não quero mais depender de remédio. Então, vocês vão ver lá na semana da glicemia normal pessoas que reverteram em uma semana, pessoas que reverteram em um mês. Porque é possível, mas não é um vídeo. As pessoas assistiram várias aulas do método, tá? Então, vocês vão entender. Na semana da glicemia normal, vocês vão saber quais são os dois princípios que realmente fazem com que reverta, com que o seu corpo funcione a glicemia, o ciclo da glicemia normal no seu corpo e você tem a possibilidade de reverter o pré-diabetes, tá bom? Algumas pessoas demoram menos, algumas pessoas demoram um pouquinho mais, mas não demora tanto assim. Não é com uma live que vocês vão resolver e também não vai demorar anos para você conseguir reverter. Agora, se você ficar tentando cortar carboidrato, seguir cardápio de dieta, tomar remédio, aí pode ser que leve a vida inteira e você não reverta. Pode ser que você se torne diabético, né? Pode ser que você desenvolva realmente o diabetes na sua vida e pode ser que você se torne dependente de insulina e aí não tem mais jeito, né? Tá bom, gente? Então se cuidem. Eu espero vocês na semana da glicemia normal. Começa segunda-feira. Quem ainda não se inscreveu, faça a inscrição no link da bio. Vou encerrar aqui agora. Vocês vão lá no link da bio, faz a inscrição e assistam às aulas da semana da glicemia normal, gente. Não é um vídeo de 30 segundos que vai resolver a vida de vocês. Entendam isso. Vamos deixar o imediatismo de lado. Vamos realmente focar naquilo que realmente importa para baixar e para manter a glicemia normal, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada, Vânia, Leide, todo mundo que participou aqui dessa live, as 48 pessoas, né? Acho que a gente chegou a bater 50 pessoas aqui, tá? Obrigada de verdade. Eu espero que a semana da glicemia normal seja um divisor de água na vida de vocês. Beijão, até mais.